Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Citações de Ellen White, maliciosamente usadas para tentar apoiar a Trindade. Parte 2. Observe essa citação de Ellen White. Agora um pequeno ponto. Quando os santos no reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem: Vinde, benditos de meu Pai, herdem o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então as harpas douradas são tocadas, e a música flui por toda a hoste celeste, e eles se prostram, e adoram o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Manuscrito 139, de 1906. Será que Ellen White escreveu: e eles se prostram, e adoram o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo? A resposta é definitivamente não. Ellen White não escreveu estas palavras com sua própria mão. Isto deveria ser óbvio para todo sincero pesquisador da verdade. Porque esta frase contradiz uma infinidade de outras citações que ela escreveu com sua própria mão, e também contradiz a Bíblia. Não existe nenhum texto na Bíblia que ordene prostrar e adorar o Espírito Santo. Na terça-feira 24 de julho de 1906, Ellen White pregou um sermão em Oakland, Califórnia, e um taquígrafo escreveu este sermão. Essa declaração não é da pena de Ellen White. É apenas um relato de um sermão que ela pregou. Um taquígrafo usa símbolos especiais para registrar diálogos. Como ele tem que anotar tudo rápido, ele não escreve em letras, mas em fonemas, que são os sons das sílabas de cada palavra. Depois, ele junta os símbolos dos fonemas para gerar as palavras. Os sermões públicos de Ellen White foram taquigrafados e depois preparado para publicação. Ela não escreveu seus sermões. Não havia gravadores naqueles dias, por isso, a nossa única referência é o relatório do taquígrafo. Este relatório do sermão é dito ser inédito e foi disponibilizado no banco de dados do site em 2015. Como você pode ver, esta declaração é nova e ninguém nunca tinha visto ela antes. Foi colocada recentemente. Com tanta controvérsia sobre esse assunto, você não acha no mínimo estranho que eles não tenham mostrado esse texto antes? Havia um problema com os sermões naqueles dias. Não havia dispositivos de gravações. E Ellen White não escreveu e não leu o manuscrito antes de sua publicação. A razão é que foi publicado 100 anos depois de sua morte. Observando 5 manuscritos separados de um único sermão de Ellen White, notamos que há diferenças entre os 5 relatórios, e fica claro que há limitações nos taquígrafos, e que não podemos usar esse relatório com absoluta certeza para representar fielmente as palavras de Ellen White. Em um sistema de taquigrafia que deixam fora as vogais, e onde B e P são simplesmente uma questão do comprimento de uma linha, seres e pessoas poderiam facilmente ser misturados. Essa declaração não pertence às suas obras publicadas, que foram revistos, lidos e aprovados por ela. Na verdade, as notas taquigráficas do estenógrafo não estão disponíveis. O taquígrafo é desconhecido. Apenas a cópia datilografada do sermão existe. O digitador também é desconhecido. Por causa desses problemas, Ellen White nos recomenda que suas palavras escritas pessoalmente devem ser preferidas para esclarecer qualquer ambiguidade que possam existir em escritas audíveis, estenografadas. Observe com atenção o que ela nos aconselha a fazer. E agora, para todos que têm um desejo pela verdade, eu gostaria de dizer: não deem crédito a relatos não autorizados sobre o que a irmã White fez, disse ou escreveu. Se você deseja saber o que o Senhor revelou por meio dela, leia suas obras publicadas. Há alguns pontos de interesse concernentes aos quais ela não escreveu. Não apanhem avidamente e veiculem rumores sobre o que ela disse. Testemunhos para a Igreja, volume 5,
página 696. Seus manuscritos, cartas e diários, pessoalmente escritos, também podem ser confiáveis, para melhor refletir seu significado. Agora estou olhando meus diários, e cópias de cartas escritas, há vários anos. Antes de eu ir para a Europa. Antes de você nascer, eu tenho vários assuntos preciosos para reproduzir, e colocar diante das pessoas, em forma de testemunho. As pessoas devem ter essas coisas para reviver a história passada, para que vejam que existe uma cadeia direta de verdade, sem uma oração herética, naquilo que escrevi. Nisto, eu sou instruída, a ser uma carta viva para todos em relação à minha fé. Carta 329-A, 1905. Essa declaração, de que devemos adorar o Espírito Santo, contradiz milhares de outras declarações que ela escreveu com sua própria mão, bem como as Escrituras. Para Ellen White, Deus Pai é o supremo ancião de dias. Ela diz: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Patriarcas e Profetas, página 305. Ela também escreveu que Jeová nosso Pai, e seu Filho Jesus Cristo, somente, devem ser exaltados. Manuscrito 11. 1898. Então, para Ellen White, Deus, o Pai, merece reverência e adoração suprema, e Cristo, seu Filho amado, é igualmente digno de ser exaltado. Por quê? Deus exaltou Cristo, acima de todo nome que se nomeia. Sinais dos Tempos, 17 de dezembro de 1902. Não há nenhuma admoestação semelhante, em nenhum outro texto, para adorar, ou exaltar, qualquer outro indivíduo, que não seja o Pai, e o Filho. Ellen White também deixou claro, desde a sua primeira visão, de que o Pai, e o Filho, têm formas corporais. Em seu primeiro livro, ela escreveu: Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus, e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Primeiros Escritos, página 54. Mais tarde, no mesmo livro, ela escreveu: Muitas vezes, eu vi o adorável Jesus, que ele é uma pessoa. Perguntei-lhe se o seu Pai era uma pessoa, e se tinha uma forma como ele. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa do meu Pai. Primeiros Escritos, página 54. Está claro nesses dois textos, que Ellen White viu Deus e Cristo como pessoas distintas, e com uma forma. No entanto, não se diz que o Espírito Santo tem uma forma. O Espírito Santo não é um indivíduo separado e distinto, como o Pai e o Filho, que possa receber adoração, mas é o trabalho de Deus e Cristo aqui na Terra e em todo o universo. Ellen White ensinou que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, vindo a nós, através do seu Filho. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens. Manuscript Releases, volume 14, página 84. Queremos que o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, carta 66, 10 de abril, de 1894. Ela deixou claro que o Consolador de João 14, versos 16 e 17, é a onipresença de Jesus. Veja. João 14, 16 e 17, isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado Consolador. Manuscript Releases, volume 14, página 179. Ela não só identifica o Espírito Santo, como o Espírito de Cristo, como também identifica apenas dois seres sozinhos. Não três. Na criação,
O Pai só tinha um companheiro. O soberano do universo não estava só, em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador, que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Patriarcas e Profetas, página 34. Apenas dois seres. O Pai e o Filho, eles eram dois. Mas muito perto de serem idênticos, dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. O Instrutor da Juventude, 16 de dezembro, 1897. Apenas dois seres. É muito claro que temos uma contradição entre os escritos publicados de Ellen White e o relatório de seu sermão, escrito por um indivíduo desconhecido. Esta contradição deixa claro que um erro foi cometido, ou algo mais tarde foi adicionado ao relatório. O que sabemos é que isso não é nada mais do que um relatório não autenticado, do que Ellen White supostamente disse. Somos instruídos a não dar ouvidos a esses relatórios, como um retrato fiel do que ela ensinou. A Bíblia também é clara sobre o assunto. Nós nunca somos ordenados em nenhum lugar na Bíblia a adorar o Espírito Santo. Nunca somos ordenados a adorar três seres. Nós só adoramos um Deus, o Pai. Como está em 1 Coríntios 8, 6, através do seu Filho Jesus, que é a única maneira de chegar a Deus. João 14, 6. A mensageira do Senhor nunca esteve em desarmonia com as Escrituras. Os breves exemplos que mostramos de seus escritos demonstram isso muito claramente. Como João escreveu, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, 3. Em vez de atribuir esta declaração a Ellen White, tais citações devem ser atribuídas à pessoa que fez o relatório, ou como uma fonte desconhecida. Tratar um relatório não confirmado, como de igual peso e valor, com os escritos publicados de Ellen White, é uma prática perigosa. Isso vai contra suas próprias instruções sobre o assunto. Voltando à questão da adoração ao Espírito Santo, veja o que disse Uriah Smith, ao responder a uma pergunta em 1896. As Escrituras autorizam a adoração do Espírito Santo? Resposta: não conhecemos nenhum lugar na Bíblia onde somos ordenados a adorar o Espírito Santo, como foi ordenado no caso de Cristo, Hebreus 1, 6, ou onde encontramos um exemplo da adoração do Espírito Santo, como no caso de Cristo, Lucas 24, 52. Uriah Smith, Review and Herald, 27 de outubro de 1896. Portanto, antes de decretar que Ellen White era trinitariana, e que está autorizando a adoração ao Espírito Santo, nós devemos sempre procurar o equilíbrio, e harmonizar completamente todos os textos que Deus revelou, não apenas escolhendo algumas declarações, e ignorando, ou marginalizando outras. Procuremos a compreensão bíblica do trio celestial, como explicado por Ellen White, e os pioneiros adventistas. Possuem eles um só Deus, e apenas um Salvador, um só Espírito, o Espírito de Cristo. Deve produzir a unidade em suas fileiras. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. Esse é o trio. Deus Pai, o Salvador Jesus, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Existem três poderes pessoais. Deus o Pai, Deus Supremo, fonte da vida. Cristo está fisicamente intercedendo no Santo dos Santos por nós. O onipresente Espírito de Cristo, despojado da personalidade humana, e independente dela. Cristo está cumprindo uma dupla função, como mediador da raça humana. Fisicamente, ele é nosso sumo sacerdote, no templo de Deus, expiando nossos pecados, no Santo dos Santos, e com seu Espírito onipresente, nos acompanha, e une o ser humano com seu próprio Espírito divino e humano, fazendo-nos participantes de sua natureza divina. Só ele, e ninguém além dele mesmo, podem fazer esse trabalho. Ele pessoalmente compartilha conosco o Espírito Santo que recebeu de seu Pai, quando ele foi glorificado. Próxima citação que vamos examinar.
Ao dizer que Jesus tem vida original, não emprestada, nem derivada, será que Ellen White queria dizer que Jesus não é o Filho literal de Deus? Veremos a resposta no próximo vídeo dessa série. Aguarde. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.